Trabalhador pobre acha carteira com R$ 2.000 na rua. Será que ele devolveu ao dono? Seu Zé acordava todos os dias antes do sol nascer, como fazia há décadas. O rádio de pilha tocava baixinho no canto da cozinha, enquanto a água do café esquentava no fogareiro antigo. Era uma rotina silenciosa, quase sagrada. Ele vestia a calça surrada, a camiseta já desbotada pelo tempo, calçava as botas gastas e saía de casa sempre com o mesmo olhar, cansado, mas firme. Aos 62 anos, não era mais um jovem, mas o trabalho como servente de pedreiro ainda era sua única fonte de renda. Morava sozinho num quartinho alugado nos fundos de uma casa, num bairro simples de rua de terra e muros baixos. Tinha filhos, mas cada um havia seguido seu rumo, e ele não queria pesar na vida de ninguém. Nunca quis. Com o que ganhava, pagava o aluguel, comprava comida e ajeitava as contas como dava. Às vezes faltava alguma coisa, às vezes o gás demorava a ser trocado. Às vezes o pão era só para os fins de semana. Mas ele não reclamava. Dizia para si mesmo que havia gente em situação pior. Só que os tempos não estavam fáceis. A idade pesava no corpo. E a esperança da aposentadoria, que parecia nunca sair, pesava ainda mais no coração. Mesmo assim, seu Zé continuava. Trabalhava com cuidado, varria a obra depois que os outros iam embora, deixava tudo limpo para o dia seguinte. Era o último a sair, como quem tem orgulho do que faz, mesmo sem reconhecimento. A vida era dura, mas ele nunca deixou de ser gentil. Cumprimentava os vizinhos com um sorriso, dava bom dia para o cobrador do ônibus, ajudava a carregar sacolas no mercadinho. Era um homem de alma grande, um desses que a gente vê pouco hoje em dia. Naquela segunda-feira, ele estava mais cansado que o normal. O calor era forte, o ônibus demorou e a marmita tinha caído no chão. Voltava para casa arrastando os pés, sonhando com o banho frio e um pouco de arroz com ovo na janta. Mas no meio do caminho, no ponto de ônibus onde sempre esperava, algo no chão chamou sua atenção. Uma carteira, preta, simples, mas cheia. Estava ali, largada na calçada, como se tivesse caído há pouco tempo. Seu Zé olhou para os lados. Ninguém. Pegou com cuidado, olhando ao redor como quem espera ouvir alguém gritar: "Ei, é minha!" Mas o silêncio só foi quebrado pelo barulho dos carros e o cantar de um passarinho distante. Ele abriu a carteira com os dedos duros de cimento e poeira. E ali dentro, R$ 2.000 em notas limpas. Além disso, havia cartões, documentos, um endereço, uma foto 3x4 de um homem com cara de escritório. Era dinheiro vivo. Dinheiro que resolvia muito problema. Dinheiro que podia pagar o aluguel do mês, o gás, até encher a geladeira um pouco. Por um segundo, o mundo pareceu parar ao redor dele. Mas ele fechou a carteira devagar, respirou fundo e guardou dentro da sacola que levava nas costas. Caminhou para casa com um coração mais pesado do que os sacos de cimento que carregava no trabalho. Era como se uma decisão muito maior estivesse prestes a ser tomada. E ali começava uma história que mudaria a vida de seu Zé para sempre. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Seu Zé chegou em casa do mesmo jeito de sempre, cansado, com os pés doendo e o cheiro forte da obra ainda grudado na pele. Lavou o rosto com a água fria da torneira do quintal, tirou a roupa suja e se jogou na cadeira de plástico da cozinha. Mas o cansaço não venceu a inquietação. A carteira estava ali, em cima da mesa, como se o observasse em silêncio. Ele tentava se distrair, ouvindo o rádio, mas cada música que tocava parecia levar os pensamentos de volta para o mesmo lugar. Abriu de novo a carteira e espalhou o conteúdo na mesa. Era dinheiro demais para alguém como ele, que fazia milagre com o pouco que ganhava. R$ 2.000 poderiam resolver um monte de problemas,
Pagaria o aluguel atrasado, compraria comida boa, ajeitaria a lâmpada da cozinha que vivia piscando. E ainda sobraria um pouco para guardar, coisa rara na sua vida. Só que junto com o dinheiro estavam os documentos do dono: carteira de identidade, CPF, cartão do banco, cartão do plano de saúde, tudo ali, certinho, com nome e endereço. Um homem chamado Maurício Oliveira. Parecia alguém de boa vida, só pela aparência da carteira e pelas roupas que apareciam na foto 3x4. Alguém que provavelmente nem sentiria a falta do dinheiro. Mas seu Zé não conseguia pensar assim. Ele conhecia a dor da perda. Já tinha ficado sem carteira, já tinha esquecido marmita no ônibus, já tinha perdido até amigos para a injustiça da vida. Sabia que aquele dinheiro tinha destino, tinha propósito. Talvez fosse para pagar uma conta urgente, comprar um remédio, ou quem sabe salvar alguém de algo maior. E se fosse? E se o dono estivesse desesperado agora, andando por aí sem saber onde tinha deixado a carteira? Esses pensamentos foram apertando o peito dele. Ele tentou dormir, deitou na cama com o ventilador soprando quente no rosto, mas o sono não veio. Virava de um lado para o outro, fechava os olhos e abria de novo. E a imagem da carteira ali, cheia de dinheiro, não saía da cabeça. Não era medo de ser pego, nem culpa de estar com algo que não era seu. Era outra coisa. Era o coração dele dizendo o que fazer, como sempre fez. No dia seguinte, ainda sem dormir direito, ele acordou antes do despertador tocar. Tomou um café amargo, vestiu a roupa limpa que tinha separado no domingo e guardou a carteira com cuidado dentro da sacola. Não ia para a obra naquele dia. Ia atrás do dono, ia devolver o que não era seu, mesmo que isso significasse continuar com a conta de luz atrasada e o armário vazio. Porque no fundo, seu Zé sabia. Tem coisas que o dinheiro não compra. E a paz de deitar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila era uma delas. O sol ainda nem tinha aparecido direito quando seu Zé saiu de casa. A rua estava vazia, silenciosa, com aquele cheiro de terra úmida que só as manhãs simples sabem ter. Ele caminhava devagar, com a sacola pendurada no ombro e o pensamento fixo no endereço que viu nos documentos da carteira. Sabia que não seria uma viagem curta. O bairro indicado ficava do outro lado da cidade. Mas ele estava decidido. Pegou o primeiro ônibus do dia, sentou perto da janela e ficou olhando a cidade passar. Pensava no que diria quando chegasse. Oi, achei sua carteira. Talvez. Mas será que iam acreditar nele? Um homem simples, todo suado, com cara de operário, entregando uma carteira cheia de dinheiro? E se achassem que ele queria algo em troca? Ele balançou a cabeça, tentando afastar as dúvidas. Estava fazendo a coisa certa. Era só isso que importava. Desceu no centro e caminhou até outro ponto. Pegou um segundo ônibus, mais cheio, mais lento. A cada parada, mais gente entrava, mas ninguém o notava. Era só mais um entre tantos, mais um rosto anônimo na multidão. A viagem parecia longa demais, mas ele não reclamava. Era como se por dentro ele soubesse que algo maior o esperava no fim daquele caminho. Quando finalmente chegou no bairro indicado, estranhou a paisagem. Ruas largas, calçadas limpas, casas grandes com portões automáticos. Nada ali lembrava a sua realidade. Caminhou olhando os números das casas até parar diante de uma residência com jardim bem cuidado e fachada branca. Conferiu mais uma vez o nome nos documentos e respirou fundo. Era ali. Subiu os 3 degraus da entrada e tocou a campainha. Sentiu o coração acelerar. 1 minuto, 2, até que a porta se abriu. Um homem apareceu, elegante, cabelos bem penteados, camisa social. Olhou para seu Zé com um certo estranhamento, como quem não esperava a visita. Seu Zé tirou a carteira da sacola
e estendeu com as duas mãos, dizendo de forma simples, como quem apenas cumpre um dever: "Acho que isso aqui é seu." O homem arregalou os olhos, pegou a carteira, abriu com pressa, viu o dinheiro, os documentos. E naquele instante, algo mudou no rosto dele. A expressão de desconfiança virou surpresa, depois alívio, e então emoção. Os olhos começaram a brilhar, a voz falhou, e ele precisou respirar fundo antes de conseguir falar qualquer coisa. Seu Zé ficou ali parado, calado, respeitando o momento. Não precisava de agradecimentos. O que ele precisava mesmo era voltar para casa com a alma leve. O homem tentou falar, tentou entender, mas seu Zé só respondeu com um sorriso tímido e um aceno de cabeça. Naquele dia, seu Zé voltou para casa do mesmo jeito que foi. De ônibus, cansado, suado. Mas dentro dele, algo estava diferente. Era como se o mundo tivesse ficado um pouco mais justo. Como se o bem que ele fez tivesse aberto uma fresta de luz numa cidade tão cheia de pressa e egoísmo. E ele nem imaginava que aquele gesto simples ainda ia transformar a vida dele de um jeito que ele jamais sonhou. Na manhã seguinte, seu Zé acordou cedo como sempre. O corpo pedia mais descanso, mas o hábito falava mais alto. Mesmo cansado da longa viagem do dia anterior, ele vestiu sua roupa de trabalho e seguiu rumo à obra. Era mais um dia como qualquer outro, ou pelo menos era o que ele imaginava. Chegando lá, cumprimentou os colegas, pegou sua vassoura e começou o serviço. Varreu a entrada, juntou os restos de cimento, limpou os cantos onde ninguém prestava atenção. Era meticuloso com o que fazia, mesmo que poucos notassem. Seu Zé acreditava que tudo, por mais simples que fosse, merecia ser bem feito. O tempo passou devagar naquele início de manhã, até que perto das 10, algo inesperado aconteceu. Um carro bonito, desses que não se vê todo dia por ali, parou em frente ao canteiro de obras. Todos os trabalhadores pararam o que estavam fazendo por um instante, curiosos. Da porta do carro, saiu o mesmo homem da casa do dia anterior. Era Maurício, o dono da carteira. Ele perguntou pelo nome de seu Zé, e quando o encontraram, foi direto até ele. Todos os olhos se voltaram para aquela cena. Seu Zé, com as mãos sujas de poeira, parado diante de um homem engravatado. Maurício estendeu a mão, com um olhar emocionado. Não era só gratidão no rosto dele. Havia admiração, respeito. Ele contou, com voz firme e ainda tocada pela emoção, que aquele dinheiro que seu Zé devolveu era para pagar uma cirurgia de emergência da filha dele, que estava internada há dias. Ele tinha perdido a carteira no caminho para o hospital e achava que jamais veria aquele valor de novo. Já tinha chorado, se desesperado, e achava que a chance de salvar a filha tinha escorrido pelas ruas da cidade. Mas aí veio seu Zé. Com honestidade, com dignidade, um homem simples que podia ter feito outra escolha, mas escolheu o bem. Maurício então disse diante de todos: "Seu Zé, não vim aqui só agradecer, eu vim fazer algo por você. Porque pessoas como o senhor merecem mais do que apenas um muito obrigado." E foi ali, na frente de todo mundo, que ele fez a proposta. Ofereceu um emprego novo para seu Zé, um cargo na empresa dele, com carteira assinada, salário melhor, vale transporte, plano de saúde. Disse que precisava de alguém de confiança para cuidar de pequenas tarefas no prédio onde ele trabalhava. Alguém que soubesse o valor das coisas, alguém como ele. O canteiro ficou em silêncio. Depois, os colegas bateram palmas. Seu Zé não sabia o que dizer. Ficou com os olhos marejados, as palavras presas na garganta. Não estava acostumado com isso. Nunca esperou nada em troca da sua honestidade. Mas naquele momento, sentiu que algo mudava. Era como se a vida finalmente estivesse reconhecendo o esforço de tantos anos.
Ele aceitou o novo trabalho com humildade e, naquele instante, entendeu que quando a gente planta o bem, mesmo que em silêncio, um dia a colheita chega. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo o que seu Zé já tinha vivido. Ele começou no novo trabalho na semana seguinte, com a mesma humildade de sempre, mas com um brilho novo no olhar. A empresa de Maurício era grande, bem organizada, cheia de gente apressada e computadores por todo lado. Um ambiente bem diferente da poeira e do cimento da obra. Seu Zé agora cuidava da manutenção básica e de pequenas tarefas no prédio, mas o mais importante era respeitado. Era chamado pelo nome, cumprimentado com sorrisos sinceros e às vezes até convidado para tomar um cafezinho com os funcionários. Tinha crachá, horário certo e, pela primeira vez na vida, plano de saúde. O corpo, cansado de anos de esforço pesado, finalmente podia respirar um pouco. Ele ainda sentia dores nos joelhos e no ombro, claro. O tempo não apaga tudo de uma hora para outra. Mas a paz de espírito fazia com que até isso parecesse mais leve. Com o novo salário, ele conseguiu pagar o que estava atrasado: o aluguel, a conta de luz, o conserto do fogão. Comprou uma lâmpada nova para a cozinha, frutas frescas para a semana e até se deu o luxo de levar um pedaço de bolo do mercado, coisa que há tempos não fazia. Eram pequenas conquistas, mas para ele pareciam milagres. E não foi só isso. Maurício também ajudaria com os documentos da aposentadoria. Entrou em contato com um advogado da empresa, agilizou os papéis, acompanhou o processo. Seu Zé, que já tinha desistido de ver aquele dinheiro um dia, começou a acreditar novamente. Era como se as portas que ele sempre achou que estavam trancadas começassem a se abrir, uma por uma. Mas mesmo com a vida melhorando, ele continuava o mesmo. Chegava cedo, fazia seu trabalho com calma, conversava com todos com gentileza. Não mudou a forma de ser só porque o mundo começou a olhar para ele de outro jeito. Era o mesmo o seu Zé de antes, o mesmo que ajudava os vizinhos, que dava bom dia para o motorista do ônibus, que sorria mesmo quando o dia era difícil. E em tudo isso, havia uma tranquilidade nova, um sossego no coração. Não era sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre dignidade, sobre ser reconhecido não por quanto se tem, mas por quem se é. Seu Zé, aos 62 anos, começava ali um novo capítulo da sua vida. E tudo porque, um dia, no fim de um expediente cansativo, ele decidiu escutar o que o coração mandava. Com o passar dos meses, a vida de seu Zé seguiu tranquila, como ele sempre quis. Agora, não havia mais aquela tensão no fim do mês, nem a angústia de contar moedas para decidir se comprava o arroz ou o sabão. O tempo parecia andar mais leve. Ele andava com outro passo, mas o coração era o mesmo, simples, honesto e cheio de gratidão. A aposentadoria enfim saiu. Depois de anos de espera, de idas e vindas, de filas intermináveis e papéis que sempre faltavam, chegou a notícia que ele quase já não esperava mais. Com ela, veio a certeza de que, mesmo que o novo emprego acabasse um dia, ele teria o básico garantido. Era como se o mundo, depois de tanto tempo ignorando, finalmente tivesse olhado para ele e dito: "Você merece descanso." Mas o mais bonito de tudo foi que seu Zé não mudou de essência. Continuava pegando o ônibus de vez em quando, só para conversar com o motorista antigo. Continuava varrendo a calçada da vizinha idosa quando passava por lá. E ainda oferecia café para quem fosse visitar, mesmo que não tivesse biscoito para acompanhar. Ele nunca contou essa história como quem espera aplausos. Falava com simplicidade, como se tivesse apenas feito o que era certo. Não era meu, dizia, e não ia me fazer bem se eu soubesse que alguém podia estar sofrendo. Não tinha orgulho no sentido vaidoso da palavra, mas tinha a serenidade de quem sabe que viveu com verdade.
E quem o conhecia, agora sabia. Seu Zé não era só um homem que devolveu uma carteira. Era um símbolo de algo raro, precioso. Era prova viva de que, mesmo num mundo tão cheio de pressa e desconfiança, ainda existe gente que escolhe o caminho do bem, mesmo que ninguém esteja olhando. O que parecia um simples gesto mudou uma vida, e não só a dele. Maurício, o dono da carteira, dizia a quem quisesse ouvir que seu Zé o fez repensar muita coisa. Dizem até que ele passou a ajudar mais os outros, abrir oportunidades para quem precisava, olhar com mais atenção para os invisíveis da cidade. Tudo isso porque um trabalhador cansado, voltando da labuta, escolheu fazer o certo. E no fim, é isso que fica. As escolhas que fazemos. O que plantamos mesmo quando ninguém aplaude. O que fazemos quando ninguém está vendo. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso nos motiva a criar novos vídeos para vocês.